professora Solene, professora Juliana, os colegas de classe presentes, todo mundo. O tema que eu vou abordar no meu trabalho é a utilização da hemoglobina glicada no controle e diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus. Ele foi orientado pela professora Suleime, professora mestre, professora Suleime Maria Fernandes. A diabetes mellitus tornou-se um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, referentes tanto ao número de pessoas afetadas, que hoje chega a mais de 6%, 7% da população mundial está afetada por essa síndrome metabólica, e também pelos altos investimentos financeiros voltados ao tratamento dessas complicações dessa síndrome. As causas predominantes responsáveis pela mortalidade e morbidade dela são as complicações crônicas. E a tática mais viável é o controle da concentração de glicose no sangue, da hiperglicemia. Ele tem como objetivo, esse trabalho acadêmico em forma de artigo científico consiste em apresentar e conceituar o teste da hemoglobina glicada, expondo seus aspectos gerais e abordando as vantagens de sua aplicabilidade no tratamento e controle das complicações crônicas da diabetes mellitus. Também vou abordar alguns dados sobre a diabetes nesse trabalho e falar um pouco das estatísticas sobre a diabetes. A metodologia que eu usei foi realizado no levantamento bibliográfico, utilizando como descritores hemoglobina glicada, controle glicêmico, diabetes mellitus e o indexador Cielo, no período entre abril e junho de 2015 em língua portuguesa e inglesa. Como critério de seleção foram considerados os artigos com dados bibliográficos que abordam hemoglobina glicada e outras informações específicas relacionadas a esse assunto. O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade desta a exercer suas funções normais no organismo do indivíduo. Ela tornou-se uma pandemia, como eu havia dito antes, ela atinge 7%, cerca de 7% da população mundial hoje, acometendo todas as faixas etárias, desde a infância, adolescência, juventude e até os idosos, principalmente. Ela divide-se em dois tipos principais, a diabetes de tipo 1 e a diabetes de tipo 2. Subdivide-se também em outros subtipos, como diabetes gestacional, diabetes insípidos e outros subtipos até induzidos por alguns produtos químicos, medicamentos. Suas complicações crônicas compreendem a nefropatia, a retinopatia e a neuropatia como as de maior prevalência, são as complicações predominantes, principais responsáveis pela mortalidade e a morbidade dos afetados. No que se diz respeito à nefropatia, ela compreende tanto falência renal como insuficiência renal e até falência renal. Na retinopatia, o indivíduo compreende cegueira, e na neuropatia, desde úlcera nos pés até amputações e disfunções autonômicas, disfunção sexual também. Um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 1. Os afetados do tipo 1 constituem uma minoria. De 5 a 10% de todos os indivíduos afetados por essa síndrome são os indivíduos tipo 1. Ela é uma doença autoimune, ela tem a predisposição genética, você herda ela geneticamente, portanto ela não pode ser evitada, essa síndrome. O sistema imunológico do indivíduo é submetido a atacar as células que produzem insulina, as células beta, o pâncreas, e isso faz dele um insulino dependente. Como ele não produz mais a proteína carreadora, ele vai precisar de injeções diárias de insulina. Ela subdivide-se em tipo 1A e 1B, a 1B que é menos frequente, menos de 10% desses afetados. E a maior manifestação dela, apesar dela poder se manifestar em qualquer faixa etária, a maior manifestação é antes dos 35 anos, mais na infância e na adolescência. A diabetes mellitus de tipo 2.
Esse tipo, ele compreende a grande maioria, são 90% dos afetados, mais de 6% da população, mais de 5% da população está afetada com esse tipo. Manifestação predominante em indivíduos obesos entre 30 e 60 anos, está diretamente ligado ao índice de massa corporal e à distribuição dessa massa corporal. Ela se dá através da junção desses dois fatores, que são a diminuição da secreção de insulina pelo organismo e de defeitos da atuação desta. Isso gera a insensibilidade dos receptores insulínicos. Com o tempo vai se agravando e gera essa insensibilidade. Inúmeras condições favorecem o desenvolvimento dela, que são os chamados fatores de risco, que são sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso, o histórico familiar, também o consumo exagerado de álcool, a hipertensão, idade acima de 45 anos são alguns dos fatores que são os fatores de risco para desenvolver essa síndrome. Um pouco dos exames habituais de diagnóstico dessa síndrome são esses aqui, são os exames mais comuns. O de glicemia plasmática em jejum, que é o mais aceitado pelos pacientes até hoje, porque esse exame implica um jejum de 8 horas, de pelo menos 8 horas antes de ser realizado o exame. O indivíduo que fuma, ele deve parar de cessar o uso de cigarro um dia antes da realização do exame. O material biológico é colhido por punção venosa ou punção capilar. Também temos esse teste oral de tolerância à glicose, onde o indivíduo toma uma solução de glicose, 75 gramas de glicose diluídos em água, e após isso é monitorado a tolerância que esse indivíduo tem. É muito usado, esse de tolerância à glicose, ele é muito usado em gestantes, para calcular a tolerância que ela tem na diabetes gestacional. Tem também o teste aleatório de glicose plasmática, que ele é feito exatamente como o primeiro, só porque ele não considera o que o indivíduo consumiu antes da realização do exame, não é necessário jejum. A frutosamina é um exame realizado para... Ele também é produto de uma glicação, como a proteína glicada. A glicação, frutosamina é um produto da glicação para albumina, que tem a vida média no organismo de 3 semanas. É ótimo para verificar essa produção e para fazer reajustes de medicamentos ou hábitos alimentares desses pacientes que estão sob monitoramento. E o peptídeo C também. A hemoglobina glicada. Ela também é chamada de a hemoglobina A1C e mais recentemente apenas como A1C. Ela é o resultado de uma reação entre a hemoglobina A e alguns açúcares. Essa reação não se restringe apenas à glicose, ela pode acontecer com várias proteínas e até algum tempo atrás era chamada de hemoglobina glicosilada, erroneamente, porque a hemoglobina glicada ela vem de uma reação não enzimática, estável, e já a hemoglobina glicosilada não é uma ligação estável e enzimática. Deriva do grupo aminoterminal, nas primeiras das fases da glicação. A parte A1C, que é a parte mais importante do produto, é ligado a um cadeia beta. E na fase de pré-glicação é a base de Stiph, chamada a hemoglobina pré-A1C, ou base de Stiph, que ela pode ser reversível, essa ligação,
Depois da base de Stiff, ela se torna irreversível. Já são os produtos finais da glicação avançada, que é chamado. O exame, apesar de ser utilizado desde 1958, só passou a receber maior aceitação em meio científico após 1993. Entre 1993 e 1998 foram realizados estudos muito importantes sobre a hemoglobina glicada, que forneceram a validação inicial do exame como ferramenta prognóstica. A padronização do método também foi definida. Definiram também os níveis de concentração de hemoglobina glicada no plasma para um limite aceitável de controle glicêmico, que foi 7%, apesar de alguns grupos médicos, como no Brasil, eles têm são mais rígidos, que é 6,5% que eles consideram tolerável de concentração de hemoglobina. O teste ele é capaz de refletir os níveis glicêmicos médios dos últimos 2 a 4 meses, porque depende basicamente da vida do eritrócito e da concentração plasmática de glicose do indivíduo. A coleta do material biológico pode ser obtida por punção capilar ou punção venosa, exatamente como os outros testes mais convencionais. A glicemia recente possui maior influência diante dos resultados, pois ela exerce um maior impacto sobre os níveis de hemoglobina glicada do que os mais remotos no organismo do paciente. Um paciente em controle estável ele apresentará metade da sua hemoglobina glicada formada no mês em que foi realizado o exame, 25% no mês anterior e 25% no mês remanescente que foi realizado esse teste. É recomendável uma frequência trimestral para a realização desse teste, porque assim você consegue estabelecer um quadro, um parâmetro de comparação entre os níveis e verificar se o paciente consegue manter uma concentração de glicose aceitável para o não desenvolvimento dessas complicações crônicas do diabetes. Na fase analítica da hemoglobina glicada, ela é clivada em seus peptídeos pela enzima endoproteinase QC. Em seguida, os hexapeptídeos terminais glicados e não glicados obtidos são separados por cromatografia líquida de alta eficiência. E para quantificação, pode-se utilizar tanto a espectrometria de massa como a ionização por temporização elétrica ou por eletroforese capilar com detecção ultravioleta. Hoje se disponibiliza de várias técnicas para a realização desse exame, que baseiam-se nesses seguintes fundamentos aqui. Na diferença de carga iônica, que usa a cromatografia de troca iônica, o HPLC, a microcromatografia em mini colunas contendo resina de troca iônica, por características estruturais também, que é a cromatografia de afinidade, utilizando derivados do ácido borônico, o imunoensaio turbidimétrico, na reatividade química também, pelo método de colorimétrico com formação do 5-hidroximetilfurfural. Existem algumas condições que favorecem o aumento, a diminuição do valor real da hemoglobina glicada, que são, coloquei alguns aqui, são as anemias hemolíticas, hemoglobinopatias podem causar o aumento do valor real também, comprometimento da medula óssea por radiação, queimaduras graves, hipertiroidismo, intoxicação por chumbo, até mesmo níveis muito elevados de vitaminas C e E no organismo, são fatores que devem ser levados em consideração na hora da realização do exame. E outros fatores que causam um aumento de até 2% da hemoglobina glicada, que é a deficiência de ferro no organismo, a hemoglobina carbamilada, que é a junção da hemoglobina com ureia, hemoglobina acetilada, quando o indivíduo é submetido a altas doses de ácido acetil salicílico, é formada essa hemoglobina, assim como as condições que aumentam os glóbulos vermelhos. Ainda não estão estabelecidos rigidamente
os valores, como nas populações normais, que são 7% e 6,5% nas mais rígidas, para populações especiais ainda não estão definidos esses valores, que são as gestantes, as crianças, por exemplo. E as considerações finais, eu coloquei aqui um quadro sobre as vantagens, em geral, da realização desse teste sobre os outros mais convencionais, que são a cromatografia líquida de troca iônica e a eletroforese, são métodos baseados na diferença de carga elétrica, que isso possibilita o acompanhamento tecnológico dos laboratórios de hoje em dia. O teste oferece alta especificidade diante de outros métodos mais tradicionais de controle glicêmico. Ele permite adquirir ciência histórica sobre o quadro de saúde do paciente, o que é muito importante também, é uma ferramenta ótima para o controle glicêmico. Não há dificuldade na coleta do material biológico, ele é feito exatamente como nos outros exames mais convencionais. O resultado sai em um tempo relativamente bom, ele tem excelente precisão e boa reprodutibilidade, baixa influência sobre os resultados na presença de hemoglobinas anormais, como a hemoglobina S, a hemoglobina carbonilada. Disponibiliza mais de um método para a sua realização. O exame é o mais informativo da atualidade no que se diz respeito à prevenção e às complicações crônicas da diabetes. E é isso. Gostaria de agradecer a bancada, a professora Suleime, ao convite, a aceitação do convite da professora Liliane, aos presentes, meus colegas de classe, que me ajudaram muito a chegar até aqui, e muito obrigado. De junho de 2015, sala 103, Dependência Faculdade de Universidade de Aparecida de Goiânia. Então, Deus fez trabalho de conclusão de curso do aluno José Carmuro Brandão Neto, com o título Utilização da hemoglobina glicada no controle e diagnóstico laboratorial de diabetes mellitus, sob orientação da professora Suleime. A oportunidade foi convidada a professora Liliane. Então, depois de realizada a apresentação da CANEM, no período estipulado, foi aberto espaço para eleições do professor. Em seguida, o professor responsável por tirar branco solicitou as presenças e retirasse. Então, pela média de mérito das notas atribuídas dos dois professores, o aluno acadêmico está aprovado. Seguiu um trabalho de conclusão de curso, que apresenta parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em biomedicina pela Faculdade Alfredo Massa. Sendo essa expressão da verdade, a professora imitadora e presidente da banca, examinadora, laureada de após-vida e achada conforme vai assinar. Viu? Dá para pegar.